Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. Esses vídeos todos são oferecimentos do IBNEC, do IBNeuro e da Nova. E diferente da pegada que eu tenho tido com os outros vídeos, que é super mais prática, dessa vez eu vou falar um pouquinho de teoria, tendo em vista que o nosso assunto é a capacidade que um instrumento tem em gerar diagnósticos. Esse assunto é muito importante, principalmente para quem trabalha com a área clínica da psicologia. E para facilitar o nosso entendimento, vou utilizar aqui algumas ilustrações muito simplificadas. Vamos imaginar que eu tenho um instrumento que ele foi construído para dar o diagnóstico de albinismo. E para que eu saiba se esse meu instrumento ele é útil ou não útil, ou seja, se ele tem uma boa capacidade diagnóstica, eu selecionei, na verdade eu recrutei várias crianças, com uma diferença basilar entre elas. Algumas são albinas, como esse rapazinho aqui, e outras não são albinas, como esse rapazinho aqui. Essas crianças todas foram submetidas a esse meu instrumento que visa dar o diagnóstico de albinismo, e agora eu tenho os resultados desse instrumento na minha mão. Nesse momento é importante que vocês entendam dois conceitos que são fundamentais e que são dois parâmetros para essa aula. O primeiro conceito chama-se sensibilidade, que é a capacidade que o instrumento tem de gerar resultados positivos àquelas pessoas que realmente têm a condição clínica. Já a especificidade é a complementação disso, né? É a capacidade que o meu instrumento tem de gerar resultados negativos para quem não tem a patologia. Vai falar, não entendi nada, Luiz, desenha. Bom, vou desenhar. Olha só, a sensibilidade é isso. Eu tenho aqui nesse meu grupo algumas crianças que são albinas. Apliquei o teste nelas e o ideal é que meu instrumento consiga diagnosticar quem realmente é albino. Isso a gente vai chamar de sensibilidade. No caso, a sensibilidade é a capacidade que meu instrumento tem em dar o diagnóstico positivo, né, a essas crianças que realmente são albinas. Essa é a sensibilidade. Já a especificidade é a complementação disso. É a capacidade que meu instrumento tem em chegar a um resultado negativo para quem não é albino. Olha só, essa é a especificidade. Que bom que não é de psicomotricidade, que a minha está péssima. Mas a... Espere aqui, ó. Enquanto a sensibilidade é formada por esse grupo aqui, ou seja, pessoas albinas, o instrumento falou que realmente são albinas. A especificidade é composta por esse grupo aqui, ó. Pessoas não são albinas, e o instrumento falou, né, essa molecada não é albina. Duas coisas. Primeiro, no mundo da psicologia, as coisas não são tão simples dessa forma. A gente trabalha com transtornos como transtorno do afeto bipolar, transtorno, sei lá, depressivo, transtornos de personalidade, transtornos de conduta, que o diagnóstico não é tão fácil. Em um segundo momento, na vida real, nunca é 100% de sensibilidade, mas 100% de especificidade. A vida fictícia é essa daqui, ó. Quem é albino, o instrumento falou que é albino. Quem não é, o instrumento falou que não era. A vida real acontece o seguinte, esse rapazinho aqui, ele é saudável, mas o nosso instrumento falou que ele tinha algum problema. Já esse rapazinho aqui não é saudável, mas o nosso instrumento falou que ele estava saudável. Ou seja, a gente não tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade na vida real. A vida real, ela não é como na teoria. Até coloquei aqui uma tabela que talvez ajude. Vou desenhar em cima dessa tabela também. Padrão ouro é como se fosse o nosso melhor diagnóstico. Chegou no padrão ouro é porque a pessoa tem mesmo alguma coisa. Então, aqui nesse padrão ouro, a gente tem doença presente, ou seja, a pessoa tem alguma patologia detectada pelo padrão ouro. E aqui tem um resultado do nosso instrumento. O melhor possível é que nosso instrumento consiga falar o seguinte, olha só, deu positivo e a pessoa realmente tem a patologia. Nós temos um verdadeiro positivo no caso. E tem o contrário também, olha só. A gente tem um padrão ouro, e isso aqui é outro acerto. Ó. A pessoa não é portadora de nenhuma condição clínica, a pessoa não tem a doença. E o nosso instrumento chegou e falou, realmente,
Ó, deu resultado negativo e ela não tem a doença. Então, o melhor é que nosso instrumento consiga chegar a um verdadeiro positivo, ou seja, a pessoa tem a doença e o instrumento falou que ela tem a doença, e consiga chegar a um verdadeiro negativo também, ou seja, a pessoa não tem a doença e nosso instrumento falou que ela não tem a doença. Em alguns momentos, em vários momentos, o nosso instrumento vai falar que a pessoa não tem a doença para quando ela tem a doença. Em alguns momentos ele vai falar que a pessoa tem a doença para quando ela não tem a doença. Eu até brinco aqui nas aulas, e aqui ó, o falso positivo, né? Quando a gente rejeita H0 quando ela não deveria ser rejeitada, é o erro do tipo 1, é como se a gente falasse para esse rapaz aqui que ele está grávido. Esse é o falso positivo, como está aqui. Já o falso negativo é quando a gente não rejeita a H0 e a gente não rejeita e ela deveria ser rejeitada. A H0 é falsa, a gente tem que rejeitá-la nesse momento. É como a gente falasse para essa moça aqui que está grávida e que não está grávida. Enquanto o erro do tipo 1 é o falso positivo, o erro do tipo 2 é o erro do tipo 1 falso positivo, o erro do tipo 2 o falso negativo, que mais ou menos essa tabela aqui tenta nos dar um norte, uma luz. Lembrando que essa aqui é a situação ideal. O mundo não é feito de situação ideal, e agora sim eu vou partir para o SPSS. Bom, aqui no SPSS eu tenho aqui as minhas três variáveis, o padrão ouro, o score do Minimental e o score da bateria neuropsicológica breve. Bom, acredito que todo mundo conhece, quem não conhece eu explico. O Minimental é uma avaliação de rastreio que vai de 0 a 30. Com maior o score, melhor. Já a bateria neuropsicológica breve, ela não existe, é um teste inventado para essa aula, que ela vai de 0 a 10, com maior, pior. Então, se a pessoa que tirou 30 no Minimental, significa que ela está bem. Agora, se a pessoa tirou 10 na bateria neuropsicológica breve, não é muito bom. O padrão ouro é uma variável nominal, com os valores 0 e 1. 0, a pessoa não tem a patologia. 1, a pessoa tem a patologia. E eu apliquei os dois instrumentos para 100 pessoas. Como a gente pode ver aqui, e as 100 pessoas, umas tinham, eu já sabia a priori que ela tinha, e outras não tinham a patologia. Bom, aqui está o resultado dessas 100 pessoas, e a gente vai trabalhar nesse momento uma curva ROC. Curva ROC é mais ou menos o que a gente fala, é o derivado de um coeficiente de sensibilidade e de um coeficiente de especificidade. Essa é uma maneira pragmática de trabalhar a curva ROC. Como eu já expliquei para vocês, no SPSS, 90% do que a gente utiliza para a estatística de psicometria está aqui, no analisar. Sabendo o que significam essas coisas todas do analisar, sei lá, correlação, regressão, reduzir dimensão, você aprende estatística sem saber que está aprendendo estatística. E está aqui muito simples, curva ROC. Eu já fiz algumas coisas, eu vou redefinir. Na curva ROC, ele vai perguntar algumas coisas. O primeiro, qual é o padrão ouro? Ou qual é a variável de estado? Bom, está aqui, padrão ouro. E qual é o número que eu setei para falar que a pessoa tem patologia? 1. 1 significa, como está aqui, ó, que a pessoa tem a patologia. Qual é o teste que eu quero saber em relação à sua métrica da sensibilidade, da sua métrica da especificidade? Vou selecionar, por exemplo, o Minimental. Vou botar para cá e vou em opções. Aqui nesse momento é bom ter cautela. Nas opções, eu quero um valor de corte para classificação positiva, mesmo sabendo que a gente não vai utilizar o valor de corte que o SPSS nos dá, porque é um pouco trabalhoso, mas o Minimental, como eu falei já há pouquinho, um resultado de teste maior não indica que a pessoa está com algum problema. É exatamente o contrário, um resultado menor indica que a pessoa está com problema. Então é bom ter atenção em relação a isso. Seto o meu número de confiança de acordo com o que está aqui, o meu nível de confiança de acordo com o default do SPSS. Continuo. Vou pedir esses itens todos, ou seja, eu marco essas checkboxes. Isso vai facilitar a minha visualização. E dou OK. Feito isso, e já me traçou a curva ROC, está aqui, e já me deu alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que eu tenho que saber é essa linha verde aqui, essa reta verde, ela significa, eu chamo de reta da moeda. Imagina que você tem um paciente na sua frente
E o paciente pergunta, tem ou não tem uma, sei lá, esquizofrenia? Você joga a moeda pro alto. Caiu o cara, você fala, tem. Caiu o coroa, você fala, não tem. Essa moeda é a moeda aleatória. Você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Essa é a reta do H0. Ó. Você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. O que a gente quer é que, ao máximo possível, que o nosso resultado do teste, vou tirar o zoom, se afaste do H0. O máximo possível. O quão mais distante do H0, melhor. Agora, eu estou vendo que está distante, mas será que essa reta azul aqui, essa curva azul, ela é estatisticamente significativa? Tem que ver o valor de P. Bom, no caso aqui, o meu P, ó, deu esse, 0,1. Qual que é o default que a gente sempre traça? 0,05. No caso, P.01 é menor do que 0,05. Posso rejeitar H0. P é menor do que alfa, rejeito H0. Meu teste é melhor do que nada. E qual é a minha área que está aqui, em cima, sob essa curva, né? 0,654. Essa área aqui vai de 0, o que seria péssimo, a 1. 1 seria o excelente, basicamente não existe. O que a gente quer é que seja pelo menos 0,7. 0,7 é o ideal. Não foi dessa vez, mas 0,654 a gente sabe que é melhor do que nada. Para achar o ponto de corte, a gente vai ter que ter uma certa dor de cabeça aqui com SPSS. A gente vai utilizar outro programa para isso. A gente poderia utilizar o R também, mas a gente vai utilizar o MedCalc. Mas nesse momento que você já fez isso para o Minimento, eu vou voltar aqui para os nossos dados. Aqui estão os dados. Eu vou fazer a mesma coisa agora para os scores da bateria neuropsicológica breve. Vou puxar aqui as últimas funções. Vou redefinir para quem está meio perdido pegar tudo. Padrão ouro é a minha variável de estado. Vou colocar 1, porque quando a pessoa tem a patologia, eu chamei de 1. Agora eu quero a bateria neuropsicológica breve. Vou em opções, ó, quero ponto de corte. E dessa vez, um resultado de teste maior indica um estado mais positivo. Exatamente, é isso mesmo. Continuo, quero dar uma facilitada na minha visão, clico em OK. Pô, já dá para ver que essa curva aqui, ou seja, essa área, está muito maior do que essa área do minimento, ou seja, esse instrumento aqui é melhor. Será que é melhor do que nada? Lembra do H0? Vamos ver. Sim, nosso P deu bem menor do que alfa. Excelente, a gente rejeita H0. E a nossa área deu 0,8. Lembra que eu falei que o ideal é 0,7, 0,8? Quanto mais próximo de 1, melhor? Perfeito. Esse instrumento aqui é nota 10. Agora eu quero comparar nota 10 em relação ao outro. Agora eu quero comparar esses dois instrumentos. Dá para fazer isso pelo SPSS? Dá, até dá. Se eu vier aqui, ó, curva ROC, e dessa vez colocar nas variáveis do teste os dois instrumentos, eu vou conseguir fazer essa comparação. Só que tem aí um custo, né? Não sai de graça. Pelo seguinte, e algumas pessoas me perguntaram isso. Repara só, aqui nessas opções é um ou outro. Ou um resultado maior indica que a pessoa tem um problema, ou um resultado menor indica que a pessoa tem problema. Para a bateria neuropsicológica breve, um resultado maior indica algum problema. Já para o minimento, um resultado menor indica algum problema. E agora? E agora ferrou, né? Mais ou menos isso. Se a gente continuar e clicar aqui, a gente não vai ter uma curva correta, nem um pouco. Se vocês separarem, a curva aqui desceu, ó. A curva para o minimento foi ao contrário, como se ele fosse muito pior do que jogar uma moeda para o alto, enquanto a curva dele é ao contrário. A gente já vai resolver isso, mas nesse momento eu vou abrir o MedCalc. Está aqui o MedCalc. Abrindo o MedCalc, ele faz algumas coisas em relação à saúde, é um programa médico, mas eu vou utilizar nele, vou ser muito pragmático, vou utilizar só o que a gente quer. Eu vou criar um novo arquivo de base, onde eu vou ter aqui o meu padrão ouro,
Como todos os pacotes estatísticos, as colunas são as variáveis, vou ter meu minimento. Na minha coluna C eu vou ter a bateria neuropsicológica breve. E preciso dos resultados dos meus sujeitos, certo? Os resultados dos meus sujeitos estão no SPSS. Eu vou pegar aqui e vou copiá-lo. Vou jogar para cá, vou lá embaixo. Como eu falei, minha psicomotricidade não é das melhores. Vou jogar lá para baixo e vou copiar esses resultados todos. Editar, copiar. Algumas versões do SPSS, quando você aperta Command C, não vai editar colar. Pronto, está aqui. Super intuitivo, super fácil e mais simples que o SPSS para o que a gente quer, que é agora saber o ponto de corte ideal. O que é isso? Ponto de corte ideal. Aqui no nosso site tem Opa, não é esse, está aqui. Tem esse artigo é do Landeiro, está aqui, com Fukushima, e ele coloca aqui embaixo, olha, se a gente for descendo, a gente vê duas distribuições. Uma distribuição são daqueles rapazes saudáveis, lembra da fotinha deles? Aquelas crianças saudáveis. E outra distribuição é do grupo clínico. A situação ideal é essa. Um grupo não se confunde com o outro. A situação real é essa. Em alguns momentos, um grupo vai quase que se emparelhar ao outro, vai ter uma superposição. Qual que será o melhor ponto de corte? Perceba, aqui está meu grupo saudável e aqui está meu grupo clínico. Se em algum momento eu achar que o meu ponto de corte no eixo de X tem que ser 1, está aqui, 1, pô, todo mundo, quem é saudável e quem é clínico, eu vou falar que está com problema. Já se em outro caso eu falar que meu ponto de corte é, sei lá, 100, o máximo que der aqui no eixo de X, eu vou falar que ninguém está com problema. Então, eu tenho esse problema, né? Eu tenho que definir o melhor ponto de corte. Se eu coloco logo aqui no início, todo mundo para cá vai ter algum problema. Agora, se eu coloco aqui no fim, ninguém vai ter problema nenhum. Então, a sensibilidade e a especificidade, elas precisam ser maximizadas. Pensa só, e as duas condições são muito importantes. Imagina que você vai, não sei se eu já usei esse exemplo, você vai fazer um exame de HIV e ele fala que você tem HIV. Você fica maluco. Então, é tão importante quanto diagnosticar corretamente, é você diagnosticar que uma pessoa não tem nada. Nesse caso aqui, como é uma distribuição que dá para a gente ver certinho, o melhor ponto de corte seria aqui, ó. Esse ponto de corte seria aquele que realmente vai pegar algumas pessoas que são saudáveis e vai diagnosticar de forma incorreta, vai deixar passar algumas pessoas que são no grupo clínico, como se não estivessem, mas vai maximizar a sensibilidade e a especificidade. Voltando para o MedCalc, depois dessa minha explanação teórica, eu coloquei o padrão ouro, 0, 1, o resultado do minimento, o resultado da minha bateria. Nas estatísticas, eu posso criar aqui uma análise de curva ROC, definindo como a minha variável de estado o padrão ouro e a variável que eu quero classificar, o minimento. Vamos ver como vai ficar. Não vou mexer em mais nada. Ele me criou a curva ROC de sensibilidade por especificidade. Lembrando que é 100 menos especificidade, assim que se cria o eixo de X, enquanto a sensibilidade é o eixo de Y. Aqui ele chegou a esses resultados, 57.5, 78.3, igualzinho o SPSS, mas aqui ele nos deu ponto de corte. Coisa que no SPSS, se eu abrisse, eu ia ter que quebrar um pouquinho a cabeça para chegar até o valor de 27. E não é o melhor programa para a gente fazer a curva ROC. Tá? Aqui ele já chegou muito mais fácil, ele nos deu a mesma curva, se a gente comparar exatamente igual, a mesma curva, e nos deu também os nossos dados. Primeiro, a gente tem que sempre ver se é estatisticamente significativo ou não. Se jogar uma moeda para o alto é melhor, não aplique esse instrumento. A gente percebe, ou seja, esses coeficientes aqui não vão variar. Entre um programa e outro, esses coeficientes mantêm a mesma coisa. Tá? E aqui está o nosso ponto de corte. Lembrem-se, isso é
feito a partir de dados fictícios. Portanto, não adianta você se basear nesse tutorial que eu estou fazendo para chegar aos pontos de corte, tá? Isso são dados fictícios. Eu quero fazer essa mesma coisa agora, vou aqui dar uma reduzida, para o outro instrumento que eu tenho. Enquanto fiz para o Minimental, e aqui está a minha curva, eu quero fazer para a minha bateria neuropsicológica breve. Mesma coisa, coloco meu padrão ouro como a minha variável estado, coloco dessa vez a minha bateria neuropsicológica breve. Os coeficientes gerados são os mesmos, tem que ser os mesmos, e agora eu percebo que o ponto de corte é 4. Para que serve esse programa? Primeiro, é importante que vocês saibam o máximo possível de pacotes estatísticos. Por exemplo, o professor Danilo sempre fala a partir do R. Eu tento pegar o SPSS, agora o MATCalc. Com mais programas vocês souberem, melhor. E segundo, quase que intuitivamente você vai aprendendo estatística sem perceber que está aprendendo estatística. Então é importante utilizar esse software e a vida real é feita assim. Né? A vida real a gente não faz quase nada na mão. Bom, se eu quiser comparar esses dois gráficos, eu vou ter uma certa dor de cabeça. Vou ter que achar cadê o primeiro, cadê o segundo, e vamos imaginar que eu coloque, sei lá, um do ladinho do outro. Bom, isso não é a melhor das situações. Então, aqui ele já tem uma opção onde eu posso comparar isso com o voice hop. É o que eu vou fazer agora. Lembra? Classificação da variável pelo padrão ouro. Uma variável é a bateria neuropsicológica breve, o outro é o Minimental. Clicando aqui, ele vai me dar qual que é a diferença entre esses dois instrumentos de aferição. Caso a bateria neuropsicológica breve se saiu bem melhor do que o Minimental, ambos se saíram melhor do que o H0, que é jogar uma moeda para o alto. Ambos são estatisticamente significativos, ou seja, a gente pode rejeitar H0, não tem problema nenhum, e com isso eu consigo saber metrificar a minha capacidade que o instrumento tem em gerar diagnósticos. Lembrando, resultados positivos, quando a pessoa tem a patologia, a gente vai chamar de sensibilidade. Resultados negativos, quando a pessoa não tem a patologia, a gente vai chamar de especificidade. Algumas pessoas falaram que tentaram fazer isso no SPSS e deu tudo errado. Vou mostrar o porquê deu errado. Olha só. Enquanto um instrumento, o ponto com maior score da pessoa, que é o Minimental, melhor, no outro, com maior score da pessoa, pior. Então, se eu vier aqui e pedir essas duas variáveis ao mesmo tempo, eu já tinha feito, né? Então, olha só, variável de estado, padrão ouro, a pessoa tem a patologia, variável dos testes eu vou botar os dois instrumentos que eu tenho, vou facilitar a minha vida, vou exibir esses itens todos. Agora, olha só o problema, o preço que eu vou pagar. Realmente, eu quero um ponto de corte, mas olha, para o Minimental, eu tinha que clicar aqui, ó, um resultado de teste menor indica um teste mais positivo. Já para a bateria neuropsicológica breve, é aqui, ó, um resultado de teste maior indica um teste mais positivo. Tem os dois, Luiz? Não tem. Então, por isso que quando você faz dessa forma, você repara que o seu gráfico sai diferente. Ó, não sai o gráfico ideal e não tem muito o que você fazer com isso. Vou fazer aqui rapidinho só para parecer que não tem nada para fazer. Claro que tem para fazer. Eu vou calcular uma nova variável. Vocês sabem que o Minimental, o resultado dele é quanto maior, melhor. E do bateria neuropsicológica breve, com maior, pior. Eu vou inverter o resultado do Minimental. Vou chamar aqui de Minimental invertido. Que vocês conhecem o instrumento, vai de 0 a 30. Eu vou criar uma nova variável com chamado Minimental invertido, que é 30 menos o score do Minimental. Acho que até aqui todo mundo consegue acompanhar. Feito isso, olha, eu tenho uma nova variável que fica calculada dessa forma. 29, 30 menos 29, 1. 30 menos 29, 1. 30 menos 24, 6. 30 menos 30, 0. Por aí vai. Agora sim eu posso analisar essa curva, pegando o padrão ouro, 1 é patologia, o score da bateria neuropsicológica breve, o score do Minimental invertido. Agora sim, o resultado do teste maior realmente vai indicar um teste mais positivo.
Dessa vez eu vou ter... não pedi, eu vou pedir aqui rapidinho. Eu vou ter os resultados iguaizinhos. Deixa eu ver se consigo abrir um do lado do outro. Não sei se eu vou conseguir abrir um do lado do outro, mas... vamos refazer aqui, certo? Aqui. A classificação está essa. Está aqui o meu gráfico. Então, agora sim eu vou ter o gráfico igual no Medical, igualzinho ao gráfico que eu tenho aqui no SPSS. É por isso que algumas pessoas... dá para ver, né? Por isso que algumas pessoas mandaram e-mail falando que tinham chego a resultados diferentes. O resultado diferente foi porque, enquanto um teste com mais alto melhor, um outro com mais alto pior. Nesse momento, sem você se dar conta, você acabou de fazer uma coisa genial na psicologia, que é pegar um instrumento que no início, convenhamos, é uma folha de papel e transformá-la num instrumento que tem a capacidade de dar o diagnóstico a uma pessoa. Só que muita atenção. Quando a gente fala de um diagnóstico a uma pessoa, a gente está num tema extremamente sério, ético e que envolve uma responsabilidade tremenda por parte do psicólogo. A vida não é isso, né? Já expliquei para vocês. Coloquei aqui algumas recomendações. Olha, o teste nunca é 100%. Isso tem que ficar claríssimo na cabeça de vocês. O Mini-Mental deu que a pessoa tem Alzheimer. Não deu. Não deu. O resultado na psicologia sempre é esquisito falar, mas você se ampara nos testes para ao máximo possível evitar cometer erros. É um resultado qualitativo amparado em testagens. Uma decisão clínica é uma avaliação, com toda certeza. Agora, uma avaliação, como eu falo para as pessoas, não é somente testagem. A avaliação ela é muito além da testagem. Por exemplo, uma observação é uma avaliação, uma entrevista é uma avaliação. A testagem é uma avaliação. E o paciente não quer saber disso. A partir do momento que você fala para a pessoa que ela tem alguma coisa, isso virou verdade, a pessoa vai aceitar isso. Não só a pessoa, mas a pessoa, a família das pessoas, em alguns momentos a justiça, o INSS, o trabalho do cara, os filhos do cara. Então tem que ter toda uma cautela. Tá falando, então, Luiz, então não dou diagnóstico. Não é isso. É só ter responsabilidade e saber ponderar tanto a aplicação de instrumentos como a sua percepção clínica, percepção psicopatológica do comportamento daquele paciente. Lembrando, sensibilidade, capacidade que um teste tem de discriminar dentre os suspeitos aqueles que realmente são doentes. Especificidade é o complemento, capacidade que o mesmo teste tem de ser negativo em face de uma morte de indivíduos que não têm a patologia. Como aqui está essa rapaziada, no original estava assim, né? A vida de Harry Potter, a vida que não existe. Aqui algumas pessoas falaram que elas têm dificuldade de decorar formas. Então a sensibilidade é o verdadeiros profetas faltam na vida das pessoas, né? Os verdadeiros profetas faltam na vida das pessoas. Verdadeiro positivo, falso negativo, verdadeiro positivo. E a especificidade, viajar nas férias para ver neve. Viajar nas férias para ver neve. Aqui. Essa é a forma. Claro que tem um mnemônico extremamente politicamente incorreto, preconceituoso, que eu não posso falar. Mas eu acho que desses daqui dá para vocês decorarem também, para quem tem alguma dificuldade para decorar essas fórmulas em hora de prova ou qualquer coisa dessas. Lembrando que todos esses vídeos são oferecimento do IBNEC, do IBNeuro e da Nova. Eles estão no nosso site está aqui, é o INNCE. Aqui no caso a gente tem o arquivo do PDF do artigo e a gente tem as outras coisas também, como os dados todos,
as explicações todas, os vídeos todos. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que eu não tenha sido teórico demais e que, se você tiver alguma dúvida, basta mandar um e-mail. Um forte abraço a todo mundo e tchau, tchau.